Hi there, is everything okay? Mais uma vez e sempre, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E aí, continuando, só saia de casa quando necessário, tá? Vamos continuar aí cuidando e nos protegendo para que em breve possamos matar a saudade de estar juntos, ok? Então, stay home, stay safe, so let's go! Redes sociais, capítulo 8, apostila 3. Já caminhamos bastante. Temos aqui na abertura, né, como se fosse o print de uma tela de um celular, né, que é a abertura da unidade. Então, nós temos aqui a Wi-Fi, da bateria, né, um horário, bem legal, bem legal. E aí nós temos aqui os ícones, né, de cada uma das redes sociais que existentes, né? E aí, você tem todas essas redes sociais? Eu falo para você que essa daqui e essa daqui eu não fazia nem ideia do que fazem, no que existiam, sabe? Então, assim, muito interessante. E aí, por que a unidade começa, então, com o tema de redes sociais, com essa ideia de redes sociais? Porque nós vamos falar sobre advérbios de frequência. Aqui é o uso dos advérbios de frequência. E aí, nada mais do que citarmos redes sociais para falar sobre isso, né? Com que frequência você está nas redes sociais. Então, primeira atividade para você fazer aí na sua apostila, escrever os nomes de cada uma dessas redes sociais, né? De cada um desses apps. E acredito que você conheça todos eles, né? Então, vamos lá. Primeiro aqui que nós temos, então, né, o passarinho mais famoso que existe. Vou colocar aqui mais para cima. Né, então, aqui temos o Twitter. Vou colocar numa caixinha só, que eu acredito que você já conhece todos esses daqui, então só para a gente agilizar o processo. Então, temos o Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, e Snapchat. Esse aqui também não conhecia, não sabia que existia um aplicativo como este. Tumblr. E aí temos Pinterest. Esse aqui tem gente que ama, né? Que não sai mais. YouTube também faz parte aí. Todo mundo assiste, né? Quem que não assiste? Instagram. Vine, acredito que seja assim. Também não sabia que esse app existia. O famosinho WhatsApp. Quem que não tem, né? Um WhatsApp? Presente aí na vida de muita gente. E Medium. Então, esses são os aplicativos presentes aqui nessa abertura da unidade. E aí, com que frequência você usa cada um deles? Você tem todos eles, a maioria? Então, responde aí na sua apostila. Vamos agora, então, para o exercício número 1. Exercício número 1. Então, aqui você tem 4 descrições de aplicativos, de apps, e a partir da leitura da descrição aqui presente, você tem que descobrir, né,
de qual aplicativo, de qual app está sendo falado. Então, o primeiro aqui serve, né, uma ideia gigante, virtual inspirada em quadro, e tem um grande impacto na mídia social nos últimos anos, especialmente. É muito popular, especialmente com mulheres, né? E compartilha fotos criativas, pensamentos criativos, imagens, e, enfim, outras coisas que podem ser publicadas. Que aplicativo é esse, hein? O que você acha? Aqui ele está falando do Snapchat. Snapchat. Próximo. É surpreendentemente, né, que dá a habilidade de tirar imagem, adicionar arte, texto, se você quiser, e você pode encaminhar então isso, né, por um tempo, deletar também a foto irá ser deletada, ela mesma irá apagar, né, depois de um período de tempo, e é muito divertido pelo que fala esse app aqui. E aí, de qual aplicativo ele está falando? Aqui é o Medium. O próximo aqui, então, é um site, também está disponível como app, que oferece aos usuários a chance de compartilhar um pequeno vídeo, né, pequenos videoclipes. Lembra aqui o TikTok, mas como não tem aqui, né, nenhuma imagem do TikTok, o TikTok acho que faz isso, né? E aí você pode utilizar ele, então, dá uma ideia divertida, e você pode criar também vídeos virais, memes, né? Que é facinho de ser compartilhado. Aqui ele está falando do Vine. E por último, então, se você gosta, se você já pensou, né, de ter um tipo de rede social, como se fosse o manual, né, de como fazer as coisas, compartilhar ideias para ajudar outras pessoas também com as suas ideias, aqui nós estamos falando do Pinterest. E aí? Você já conhecia todas essas redes sociais aqui? Você faz uso dessas principais aqui? Continuando então, exercício número 2. Então aqui você pode responder em português mesmo, na verdade é colocar o nome dos aplicativos, né? E aí você tem que colocar aqui, ó, qual que é a melhor opção para manter contato com os amigos? Dessas opções presentes aqui, na sua opinião, quais são os melhores, né, para manter esse contato? Pode fazer você um profissional na mídia social, é ótimo para enviar uma sequência engraçada para os seus amigos, pode ser usado para promover ideias, né, designs, artes, né, e estudos, né, materiais de estudo. Então responda aí, enquanto isso você dá um tempinho aí, pausa o vídeo que eu já retorno para nós falarmos sobre os advérbios de frequência. Vamos agora falar dos advérbios de frequência. Eu já havia citado esses advérbios de frequência quando nós começamos o assunto sobre o present simple, né? Porque quando você vai falar de uma atividade, do seu dia, da sua rotina, é muito comum você utilizar os advérbios de frequência para poder dar aquela intensidade de acordo com aquilo que você faz. Se é sempre, se é raramente, é o que nós vamos ver nesta tabela aqui abaixo. Então, frequency adverbs, quando se expressam hábitos usando o present simple, é bastante comum o uso dos frequency adverbs, que variam de acordo com a intensidade, como mostra aqui nesta tabela. Então aqui, sempre. Então eu sempre estou fazendo aquilo, faz parte da minha rotina. Sempre estou ali fazendo. Então, como tem o exemplo aqui, eu sempre mostro meus dentes nas imagens, nas fotos. Então, eu sempre tiro foto sorrindo. Você tira foto sorrindo? Sempre? Como que você faz isso? Aqui é com usualmente, não é com tanta frequência assim, né? Enquanto always eu sempre estou fazendo, ó, preencho que aqui todas as unidades estão preenchidas. Usualmente eu faço. Aqui nós temos duas opções de uso, tá? Então, ó,
Eu mostro meus dentes nas fotos, às vezes. Não é sempre que eu faço isso, tá? Aqui no caso, sometimes. Então, aqui você perceba que vai diminuindo a frequência com que se faz alguma coisa. Então, tô sempre nas redes sociais. Usualmente, eu acesso ali raramente, né? Usualmente. Às vezes, raramente e nunca. Então, nunca o quê, por exemplo? Eu nunca mostro meus dentes nas imagens, nas fotos, né? Então, eu tiro ali uma carinha fechada, boca fechada. Então, aqui são os advérbios de frequência. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Então, com que frequência você, por exemplo, faz alguma atividade ou você acessa as redes sociais? E aqui nós temos mais 2 pontos de uso. Geralmente, os frequency adverbs são utilizados entre o sujeito e o verbo da ação. Então, se você vai utilizar na sua frase, né, na sua oração, na sua sentença, essa é a fórmula que você vai utilizar. Então, você vai utilizar o frequency adverbs entre sujeito e o verbo. Então, aqui eu tenho o sujeito, Joseph, e aqui eu tenho o verbo. E aí, o never está aqui entre eles. A mesma coisa aqui, Mariana chat. Então, Mariana frequentemente conversa, bate papo com os amigos dela. E aqui o Joseph nunca usa Snapchat quando ele está em sala, né? Assim como você, né? Você nunca usa celular dentro de sala de aula, nas aulas presenciais, né? Então, vamos continuar. Sometimes pode ser utilizado em diversos locais na frase. Aqui ele pode ser usado no começo da frase, depois do sujeito, no meio da frase e em alguns momentos ela pode aparecer também aqui no final da frase, tá? Então, aqui não vai importar em que lugar da frase que você vai utilizar. É diferente dos outros. Então, always, usually, rarely and never, você vai seguir essa estrutura. Você vai utilizar o advérbio de frequência entre sujeito e o verbo da oração. Já o sometimes não tem problema. Você pode utilizar no começo, depois do sujeito, no meio ou no final da frase. Vamos praticar então? Exercício, então, vamos colocar em prática o que nós vimos aqui, né, nessa tabelinha aqui com os advérbios de frequência. Então, temos aqui exercício 1, exercício 2, o exercício número 1 está pedindo para você reescrever as sentenças acrescentando os advérbios de frequência de acordo com o que está aqui em parênteses. Então, na letra A, o YouTube, né, chama a atenção das pessoas para os vídeos virais, mas ela faz isso somente às vezes. Então, em que momento nós vamos utilizar aqui, então? Vamos apagar aqui, isso aqui não é para ficar lá em cima, ok. Então, às vezes, ela chama a atenção das pessoas para vídeos virais. Lembra que, sometimes pode ser utilizado em diversos locais da frase. Então, nós poderíamos utilizar aqui, então, no começo da frase. Poderíamos aqui dizer, então, que sometimes o YouTube draws e assim continua, né? Draws. Opa! Então, às vezes o YouTube chama a atenção das pessoas para os vídeos virais. Ele poderia ter aparecido também aqui, YouTube sometimes, também aqui, depois do sujeito, alright? Então,
Então aqui não ia importar em que momento você poderia colocar o sometimes, podendo ser aqui no final, no começo da frase ou depois do YouTube, tá? Essas opções são corretas. Aqui, ó, a minha avó usa o Facebook para corresponder com os seus amigos distantes, né? Os amigos que estão distantes. E aí você tem que utilizar o frequently. Então, frequentemente, ela usa o Facebook para isso. Então, aqui já tem que lembrar, ó. Nós temos que seguir, então, aqui a estrutura. Então, aqui, ó, nós já temos que utilizar a estrutura que nós vimos aqui mais para cima, tá? Então, lembra, sujeito, ele vai entre o sujeito e o verbo. Então, ó, ele vai aqui, tá? Então, é aqui que você vai acrescentar o frequently. Então, my grandmother frequently use Facebook, alright? Friends engage in political discussion. Seldom. Então, raramente os meus amigos eles se engajam nessas discussões políticas. Então, os meus amigos, né, raramente aí eles se engajam nessas discussões políticas. Então, onde que nós vamos utilizar aqui? Da mesma forma. Então, ó, friends engage. Então, aqui nós vamos acrescentar o advérbio de frequência, tá? E nós temos aqui, por último, never. O Twitter permite que as pessoas escrevam mais que 140 caracteres por post. Ele permite isso ou ele nunca permite? Então, ele nunca permite. Então, o sujeito aqui é a mesma ideia, never. Então, é aqui que você vai acrescentar, tá? Então, Twitter never allows people to write more than 140 characters per post. Alright? Exercício number 2. Neste exercício aqui você responder as questões sobre você mesma, tá? Usando os advérbios de frequência. Então, responda aí utilizando os advérbios de frequências. Agora, aqui as respostas precisam ser em inglês, porque você vai precisar utilizar os advérbios. Então, responda aí com que frequência você acessa as redes sociais na escola. Pergunta importante para a gente discutir quando voltarmos, hein? Com que frequência que você faz isso? Brincadeira. Com que frequência os seus amigos enviam alertas de mensagens para você, né? Que o Facebook... Desculpa. Com que frequência o Facebook envia alertas de mensagens para você? E com que frequência você recebe mensagens urgentes no WhatsApp? Então, finalizando aí essa atividade, né? Responda aí respostas pessoais utilizando os advérbios de frequência. Excelente, mais uma aula concluída com sucesso, amém, graças a Deus. Não esqueça de fazer as atividades no portal, estou acompanhando o que vocês estão fazendo as anotações, ok? Então faça acesso ao portal, faça as atividades, te vejo na próxima aula, um abraço e até logo, bye!